Isto não é uma batalha. É uma execução conduzida em silêncio absoluto. 30 horas e 7 minutos da manhã. O Golfo Pérsico. O espaço é rasgado por uma força invisível que avança em velocidade devastadora. Do outro lado do horizonte, a rede de defesa do Irã explode subitamente com um código de erro e mergulha na escuridão total. Tudo se apaga num único instante. A foice já está no pescoço, mas a presa ainda não percebeu o que está acontecendo. Os Estados Unidos acabam de desferir um golpe que ninguém viu chegar. A execução tecnológica tem início. O Irã vinha apostando numa estratégia ousada: transformar o Estreito de Hormuz numa alavanca geopolítica. Ao pressionar essa artéria vital do petróleo mundial, Teherã calculava que Washington precisaria agir com extrema cautela. Qualquer passo em falso poderia lançar a economia global no caos, com os preços do petróleo disparando de forma incontrolável. 3 horas e 10 minutos da manhã. A Marinha dos Estados Unidos não caiu nessa armadilha. O super porta-aviões USS Gerald R. Ford estava ancorado em águas seguras no Mar da Arábia. Era a demonstração viva de uma fortaleza avaliada em 13 bilhões de dólares, equipada com um novo sistema eletromagnético de lançamento de aeronaves, capaz de catapultar caças em sequência rápida e precisa. Foi por meio desse sistema que o Ford projetou seus olhos e ouvidos de longo alcance. O E-2D e o EA-18G Growler. Essas aeronaves exploram ao máximo seu alcance estendido para monitorar o campo de batalha, mantendo a enorme fortaleza americana fora do raio de ação inimiga. 3 horas e 15 minutos da manhã. Da formação de escolta do Ford, o destroyer USS Carney se separou silenciosamente do grupo. A ordem EM com Alpha foi emitida. Todos os radares foram desligados, transformando o navio num fantasma eletrônico que deslizava pelas águas sem deixar rastro. Navegando entre campos minados, o Carney se aproximou furtivamente da ilha Qashm a uma distância de apenas 120 milhas náuticas. Naquele momento, o navio era uma arma carregada, aguardando apenas o fluxo de dados fatídico para puxar o gatilho. 3 horas e 45 minutos da manhã. Teherã respondeu imediatamente com um contra-ataque. Lançadores costeiros de mísseis foram ativados e um enxame de lanchas de alta velocidade cercou os estreitos estratégicos. A televisão estatal iraniana declarou com firmeza: o Golfo Pérsico será o túmulo do agressor. A tensão se espalhou pelo mundo inteiro. Os preços globais do petróleo dispararam 9% em apenas 2 horas. O planeta prendeu a respiração enquanto os 2 canos de arma eram pressionados contra as têmporas um do outro. Mas o que ninguém esperava era que os Estados Unidos estavam prestes a desferir um golpe impensável. 3 horas e 55 minutos da manhã. A operação começou em frio silêncio absoluto. Este era o primeiro elo da cadeia de destruição americana: cegar o inimigo de dentro para fora. Enquanto as unidades cibernéticas dos Estados Unidos ativavam uma bomba lógica previamente implantada nos sistemas iranianos, fazendo com que os servidores de controle interno entrassem num loop infinito de reinicialização, o Boeing EA-18G Growler iniciava seu ataque pelo exterior. Era um golpe duplo e cego. Os ataques cibernéticos criavam o caos por dentro das linhas, enquanto a supressão eletrônica rugia a partir do céu. O resultado foi imediato. O sistema de defesa integrado do Irã deixou de ser uma rede coesa. Tornou-se apenas uma coleção de postos isolados e desorientados. A alta altitude, a 500 milhas acima da superfície, o satélite de reconhecimento KH-11 travou seu sistema óptico na linha costeira da ilha Qashm. Ele compartilhou a imagem real do campo de batalha com a aeronave de alerta antecipado, I-2D Advanced Hawkeye, usando o Link 16, uma rede de intercâmbio tático de dados de alta velocidade. Essa imagem digital foi transmitida diretamente ao USS Carney. O Carney não precisou ativar seu próprio radar. Ele não queria. Ao manter o modo passivo, permanecia um fantasma invisível nas águas, mas seus tubos de lançamento de mísseis estavam precarregados com coordenadas precisas a 100%, fornecidas por seus irmãos nos céus. Teherã percebeu que estava sendo digitalmente exposta.
lançou um contra-ataque desesperado, ativando potência máxima de interferência e liberando um enxame de drones, centenas de pequenos vantes para encobrir seus ativos críticos. Mas o radar, a barra AP9 do E2D, foi projetado exatamente para isso. Ele filtra o ruído inútil com a precisão de um cirurgião, separando iscas de ameaças reais. Todas as coordenadas permaneceram travadas. O cano do Carney estava agora pressionado contra a têmpora do inimigo, sem margem de erro, sem saída. 3h50 da manhã. As comunicações foram bloqueadas. Agora a Marinha dos Estados Unidos tomava controle do espectro de frequências a partir do USS Gerald R. Ford. As aeronaves EA-18G Growler lançaram um ataque eletrônico de alta intensidade. Pense nessa aeronave como uma versão militar do headphone com cancelamento de ruído Sony WH-1000X M5. Mas em vez de bloquear a música do vizinho, ela grita por todas as frequências que as forças armadas iranianas usam para sobreviver. As unidades de guerra eletrônica do Irã contra-atacaram com ferocidade. Ativaram uma vasta rede de iscas, transmissores falsos que apareciam nas telas de radar americanas como milhares de alvos fantasmas. Começaram a mudar de frequência em velocidade vertiginosa, buscando desesperadamente um canal limpo para se comunicar. Mas o Growler é um predador nas ondas de rádio. Seus computadores analisam e bloqueiam os sinais iranianos num instante, mantendo os céus digitalmente às escuras. Sob o guarda-chuva protetor desse silêncio eletrônico, o USS Carney finalmente desencadeou sua fúria. Do sistema de lançamento vertical Mark 41, um enxame de mísseis de cruzeiro. Tomahawk Bloco 5 foi disparado. Esses eram monstros voadores programados para iludir os postos de observação costeiros iranianos. Os Tomahawk desceram para uma altitude aterrorizante de apenas 15 metros, abraçando a curvatura da Terra para permanecer invisíveis à observação manual dos penhascos da ilha Qasem. No momento em que os mísseis Tomahawk deixaram seus lançadores no USS Carney, o controle foi transferido diretamente para os pilotos do F-35C que voavam acima. A partir desse ponto, o Carney passou do papel de atirador ao de fornecedor de apoio de fogo, entregando a coordenação total àqueles mais próximos do alvo e com a visão mais abrangente da situação. Supervisionando todo esse caos estava o esquadrão de caças Stealth F-35C Lightning II, da Lockheed Martin. Esses supercomputadores voadores não estavam lá apenas para auxiliar. Eram os maestros dessa sinfonia. Usando a conexão Link 16 do F-35C, os pilotos literalmente guiavam os mísseis Tomahawk durante o voo. Quando os sensores do F-35C detectavam uma nova rede de defesa antiaérea iraniana surgindo à frente, o piloto reprogramava imediatamente a rota de voo do Tomahawk, desviando os mísseis das zonas de perigo em tempo real. O céu era rasgado por milhares de pulsos eletrônicos e projéteis de artilharia antiaérea. Mas a missão americana permanecia sob controle absoluto. Os Tomahawk dançavam pelos espaços na barreira iraniana, guiados por mãos invisíveis dos jatos mais furtivos do Ford. O piloto do F-35 se ajustou o visor de visão frontal e relatou com calma. Alvo adquirido através da grade defensiva, preparando para o golpe final. 4h20 da manhã. Enquanto a frota demonstrava sua força na superfície, um submarino nuclear da classe Virginia havia sido secretamente posicionado no fundo da baía por semanas. Imóvel como uma pedra, usava sonar passivo para detectar até o menor movimento mecânico sem emitir qualquer sinal. Trabalhando em estreita coordenação com ele estava o helicóptero MH-60R Seahawk, decolando do USS Carney. O Seahawk lançava continuamente boias sonares na água, criando uma rede de vigilância digital sob a superfície do oceano. Todos os dados acústicos eram transmitidos diretamente ao submarino da classe Virginia via link CDL, estabelecendo um mapa em tempo real dos alvos submersos. No entanto, o Irã havia implantado o submarino da classe Kilo, apelidado de Buraco Negro, para neutralizar essa ameaça. Explorando o terreno complexo das fossas rochosas e as correntes oceânicas variáveis, o Kilo desligou completamente seus motores
e ficou imóvel no fundo do mar para escapar à detecção. Por isso, os sensores americanos não conseguiram localizá-lo nas fases iniciais da operação, 4h35 da manhã. Conforme o perímetro das boias sonares se fechava, o Kilo percebeu que sua posição havia sido comprometida. Sem saída, ativou subitamente seus motores elétricos, subindo em disparada até a profundidade periscópica para lançar um ataque audacioso. Uma salva de torpedos pesados. Teste 71 deixou os tubos de lançamento mirando diretamente na frota de escolta americana. O buraco negro havia despertado bem abaixo da frota. Os torpedos já tinham deixado os tubos. 4h40 da manhã. Exatamente quando a Marinha Americana concentrava sua atenção no fundo do oceano, o campo de batalha inteiro, terrestre e aéreo, virou de cabeça para baixo. Os sistemas de defesa aérea móveis Bavar 373 do Irã, que haviam desligado seus radares e se escondido em bunkers de concreto a noite toda para escapar dos mísseis anti-radar, despertaram simultaneamente. Coordenada com os Bavar, veio uma onda de ataques mistos, composta de drones Shahed e mísseis antinávio C-802 lançados de plataformas costeiras móveis. O radar Aegis no USS Carney entrou em sobrecarga nos primeiros segundos diante do número avassalador de alvos. Usando frequências de rádio reserva, o Irã parcialmente conseguiu interferir nos sistemas de comunicação americanos, abateu 2 mísseis Tomahawk e forçou o MH-60R Seahawk a realizar manobras evasivas contínuas sob fogo antiaéreo. Dentro do Centro de Informações de Combate do Carney, a voz do oficial de operações soou com tensão carregada. Fomos superados, Bob. O Bavar 373 está mirando na frota. Perdemos a visão tática. Pela primeira vez desde o início da operação, os Estados Unidos se encontravam numa situação genuinamente crítica. O Irã não apenas havia sobrevivido, mas também tomado a iniciativa, forçando Washington a executar um golpe final impensável para salvar a situação. 4h45 da manhã. Diante de um cerco sufocante por todos os lados, a Marinha dos Estados Unidos não entrou em pânico. Ativou imediatamente um plano de contingência calculado ao segundo, uma rede de contra-ataque multidimensional e rompeu instantaneamente, transformando a frota numa força de combate unificada e letal. Abrindo caminho para a contraofensiva, as aeronaves e A-18G Growler, ainda presentes a partir do USS Ford, alternaram imediatamente o equipamento de interferência, ALQ-99, para o modo de bloqueio total em intensidade destrutiva máxima. Uma muralha massiva de interferência eletrônica foi erguida instantaneamente, sobrecarregando completamente o espectro de frequências de radar do sistema Bavar 373, privando os mísseis inimigos de suas capacidades de guiagem no exato momento em que se preparavam para disparar. Aproveitando a brecha eletrônica recém-criada, os F-35C Lightning II, voando com o esquadrão do USS Ford, executaram uma manobra tática espetacular. Mudaram sua missão para a supressão de defesas aéreas inimigas e, de seus compartimentos de armas stealth internos, lançaram mísseis AGM-88 ARM, atingindo com precisão absoluta as fontes de sinal de radar do Bavar 373, decapitando o sistema de defesa aérea iraniano num único golpe. Enquanto os céus eram suprimidos, nas profundezas do oceano, o submarino nuclear da classe Virginia disparou simultaneamente para eliminar a ameaça do buraco negro. Um torpedo pesado, Mark 48, carregando 295 quilos de explosivos, deixou seu tubo de lançamento, travando no ruído do motor do submarino da classe Kilo. A explosão gerou uma onda de choque aterrorizante que partiu o casco do submarino iraniano sob a pressão das águas. O tubarão de Teherã tornou-se oficialmente presa da orca americana. Para fornecer proteção de perímetro externo às forças de ataque, o sistema de combate Aegis a bordo do USS Carney entrou em ação, aproveitando os dados em tempo real compartilhados diretamente pelas aeronaves acima via Link 16. O Carney ativou seus mísseis SM-6, varrendo do céu um enxame de drones de ataque de longo alcance Shahed,
reduzindo-os a fragmentos de metal inofensivos caindo no mar. Mas não parou por aí. Os mísseis Tomahawk Bloco 5, já em voo, também foram reprogramados pelos pilotos do F-35C em pleno ar. Em vez de atingir os bunkers agora vazios, mudaram abruptamente de rumo e mergulharam diretamente nos lançadores de mísseis de cruzeiro C-802, que haviam acabado de emergir na costa. Por fim, um F-35C deslizou sobre o último bunker de comando reforçado e lançou uma bomba guiada por satélite JDAM de 907 quilos, penetrando através de 3,5 metros de concreto, armado para destruir qualquer resistência final. O caos que havia ameaçado engolir a frota foi sufocado em apenas alguns minutos. O arsenal de defesa na ilha Qasem não era mais do que montes fumegantes de escombros. E, miraculosamente, a infraestrutura petrolífera permanecia perfeitamente intacta. O fluxo do ouro negro continuava sob controle absoluto da Marinha dos Estados Unidos. O sistema de defesa iraniano foi pego completamente de surpresa pela velocidade de resposta inimaginável da Marinha americana. O arsenal de Teherã havia virado uma pilha de cinzas. Mas não comemore cedo demais. A verdadeira tempestade ainda mal havia começado após esse momento de silêncio. 5h30 da manhã. Enquanto o sol nascia sobre o Golfo Pérsico, a realidade estratégica ficou clara. 840 mil barris de petróleo continuavam a fluir pelo Estreito de Hormuz a cada hora. O mercado global de energia permanecia estável. Apesar de todas as ameaças de Teherã, o desastre econômico não se materializou. Em menos de uma única noite, a Marinha dos Estados Unidos havia neutralizado com precisão cirúrgica a capacidade iraniana de controlar as águas no ponto de estrangulamento marítimo mais crítico do mundo. 6h da manhã. Teherã iniciou uma retirada tática. Para salvar as aparências, a mídia estatal iraniana transmitiu imagens da conclusão bem-sucedida de exercícios defensivos. Chamou aquilo de vitória. Mas os satélites não mentem. Os destroços de aço carbonizado dos caça-minas e do submarino Kilo da classe Buraco Negro, descansando no fundo do mar, contam uma história completamente diferente. Para o Irã, esta foi a lição estratégica mais cara de toda a sua história. Quanto às tripulações do USS Gerald R. Ford e do USS Carney, foi simplesmente mais uma terça-feira comum no escritório. Agora o mundo inteiro prende a respiração, aguardando o próximo movimento de retaliação de Teherã. Será que arriscarão de novo? Ou finalmente compreenderam que estão jogando um jogo cujas regras já não controlam mais?